Instantes com Deus. Minutos de fé e esperança na palavra do Reverendo Reginaldo Borges. A oração de Sansão. Uma oração de arrependimento. Texto base. Juízes 16, verso 8. Senhor, dá-me forças mais uma vez. Queridos, hoje vamos meditar sobre uma das histórias mais poderosas da Bíblia, que nos ensina sobre a importância do arrependimento e a misericórdia de Deus. Vamos falar sobre Sansão, um homem que foi separado desde o ventre para ser juiz e libertador de Israel, mas que, devido à sua desobediência, viu sua vida ser marcada por derrotas e humilhações. No entanto, a história de Sansão não termina em fracasso. Ela é uma história de redenção, e nos mostra como, mesmo após cometer erros graves, Deus pode restaurar aqueles que se arrependem de coração. Primeiro, o chamado de Sansão e o propósito divino. Sansão não era um homem comum. Ele foi separado desde o ventre de sua mãe para ser nazireu, um homem dedicado ao serviço de Deus. Seu nascimento foi anunciado por um anjo, e sua missão era clara, e ele seria o libertador de Israel, o homem que livraria seu povo das mãos dos filisteus. Desde cedo, Sansão possuía uma força sobrenatural, e essa força era uma manifestação do Espírito de Deus sobre ele. Assim como Sansão, cada um de nós tem um chamado. Deus nos criou com um propósito. Somos chamados para viver em comunhão com Ele e ser luz no mundo, levando o Evangelho de Cristo àqueles que ainda não o conhecem. No entanto, assim como Sansão, podemos nos desviar do caminho que Deus preparou para nós. Segundo, as falhas de Sansão e o preço da desobediência. Sansão tinha uma missão, mas permitiu que suas fraquezas o afastassem de Deus. Ele desobedeceu ao Senhor repetidamente, entregando-se aos seus desejos pessoais, envolvendo-se com mulheres que não pertenciam ao povo de Israel e ignorando as advertências divinas. Sua relação com Dalila foi o auge de sua desobediência, pois, ao revelar o segredo de sua força, ele quebrou seu voto de nazireu. Como consequência, Sansão foi traído, perdeu sua força, foi capturado pelos filisteus e teve seus olhos arrancados. Esse momento da vida de Sansão nos lembra que o pecado tem consequências. Quando nos afastamos de Deus e ignoramos sua vontade, pagamos um preço alto. A desobediência nos enfraquece espiritualmente, e, assim como Sansão, podemos perder nossa visão, não no sentido físico, mas espiritual. Perdemos a capacidade de ver o propósito de Deus para nossas vidas e nos tornamos prisioneiros das consequências de nossas próprias escolhas. Terceiro, na oração de arrependimento Deus ouve o coração contrito. No entanto, a história de Sansão não termina em tragédia. Após perder sua força, sua visão e sua liberdade, ele finalmente reconheceu sua dependência de Deus. No templo dos filisteus, já cego e humilhado, ele orou: Senhor, dá-me forças mais uma vez. Essa é uma oração de arrependimento. Ele reconheceu que sua força vinha de Deus e pediu uma última oportunidade de cumprir o propósito para o qual foi chamado. Essa oração revela o poder do arrependimento. Quando nos voltamos para Deus com um coração quebrantado, Ele ouve nosso clamor. Não importa o quão longe tenhamos ido, o quão profundos sejam nossos erros, Deus é fiel para nos perdoar e nos restaurar. A Bíblia nos ensina que Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Sansão, em sua fraqueza, encontrou a força de Deus. Sua oração foi ouvida, e Deus lhe deu força para destruir seus inimigos e cumprir seu propósito final. Quarto, a restauração de Deus é uma nova oportunidade. A força restaurada de Sansão nos ensina que Deus é o Deus de novas oportunidades. Mesmo após seus erros, ele foi capaz de realizar o que Deus o havia chamado a fazer. A restauração de Deus não significa apenas o perdão dos nossos pecados, mas também a capacitação para cumprir o propósito divino em nossas vidas. Isso nos lembra que, independentemente dos nossos erros, quando nos arrependemos verdadeiramente, Deus pode nos dar uma nova chance. Ele não nos descarta, não nos abandona, mas nos restaura para que possamos continuar a caminhada que Ele planejou. A misericórdia de Deus é maior do que qualquer pecado que possamos cometer, e sua graça é suficiente para nos reerguer e nos dar uma nova vida.
Queridos, a história de Sansão nos ensina que nunca é tarde demais para se voltar a Deus. Assim como Sansão, podemos ter cometido erros, nos afastado de Deus, e perdido a visão espiritual, mas o arrependimento sincero nos permite clamar ao Senhor por uma nova oportunidade. Deus ouve o coração contrito e restaura aqueles que se voltam para Ele. Talvez você esteja se sentindo distante de Deus hoje. Talvez suas falhas e pecados tenham trazido consequências dolorosas, mas lembre-se, o mesmo Deus que restaurou Sansão está pronto para restaurar sua vida também. Clame a Ele com um coração arrependido, e Ele lhe dará forças para cumprir o propósito que Ele tem para você. Que possamos, como Sansão, reconhecer nossa dependência de Deus e clamar por sua misericórdia, certos de que Ele é fiel para nos ouvir, perdoar e nos restaurar. Amém. Ministração Reverendo Pinho Borges. Locução Fábio Virtual. Você ouviu Instantes com Deus.